Olá, boa noite. Boa noite, vamos chegando. Esse momento de chuva, essa chuvinha que deixa a gente ficar cada vez mais querendo ficar em casa, né, gente? Boa noite, Jesus. Oi. Boa noite, gente. Enquanto as pessoas vão entrando, eu queria convidar vocês para participarem do nosso canal no YouTube. Vão lá, escreva, né? Dá o likezinho lá no nosso canal do YouTube. Nosso Evangelho no Lar, que acontece aos domingos, é um convite que eu faço. Nossos amigos evangelistas de domingo de manhã, vem fazer esse evangelho que está sendo tão edificante para tantas pessoas, né? Para mim também. Eu às vezes acordo tarde e assisto só depois, mas nos momentos que eu tenho que acordar um pouquinho mais tarde, né? Aproveito. Aí tenho pego, às vezes, nos domingos os evangelhos, tenho pego na parte, já no finalzinho, mas depois eu assisto, viu? Assisto tudo. E tá sendo lindo ver os nossos amigos com esta missão que foi dada e está sendo muito bem cumprida. Parabéns. Escreve aqui no nosso canalzinho. Márcio, um beijo, Márcio. Escreve aqui no canalzinho nosso do Instagram. Estamos todas as quintas-feiras fazendo esse chamado para todos vocês, né, no entendimento e nesta compreensão da nossa doutrina espírita. E a gente vai seguindo aí com muita garra, com muito boa vontade. Estamos aqui sempre, todas as quintas-feiras, nos domingos de manhã, com muita boa vontade para trazer para vocês cada vez mais um entendimento da nossa doutrina, né? Os nossos trabalhadores que fazem, né, todos os nossos vídeos e que está postado lá no YouTube. Então vai lá, escreve, dá um legalzinho lá para que a gente tenha bastante gente, né? Quanto mais inscritos, melhor. Bom, já estamos com 30 pessoas, eu estou vendo aqui. E aí eu vou iniciar com uma oração que é de praxe, para que a gente possa se reconectar, né? Se conectar e reconectar com essa energia, para que os nossos amigos e queridos, né, orientadores da nossa amada Quinta de Luz possa nos abraçar, que essa força crística possa realmente nos envolver nesta noite e que aí nos permita entender cada um de nós vamos compondo uma história, né? E cada ser em si vai carregando o dom de ser capaz, de ser feliz. E aí vamos compartilhando, aprendendo, vivenciando o Evangelho de Jesus. Então, eu vou iniciar com a oração. Vamos rezar o Pai Nosso, convido a todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje e sempre, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque o teu reino é a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meu povo de luz. Boa noite, caminheiros de boas jornadas, né? Essa caminhada que a gente vai seguindo cada vez mais no universo do aprendizado. E hoje a gente vai transcorrer
né, em algumas reflexões que sejam úteis para todos nós. E hoje eu convido a vocês a gente falar, olha só, eu venho aqui falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né, como a título de estudo. A gente vai fazendo aqui uma reflexão, né, a gente vai filosofando através do que a palavra do Evangelho assim nos configura, tá? O Evangelho lá no domingo, vocês recebem os bálsamos de orientação dos nossos evangelistas para que possa, né, começar a conduzir essa doutrina evangélica no domingo de manhã, tá? O meu intuito aqui com o Evangelho, e aí eu vou seguir ele até terminar a última folhinha, né, sobre essas reflexões. E hoje a gente vai continuar, eu vou continuar no caminho das bem-aventuranças, né, que o nosso amigo irmão Jesus assim nos ensinou. E o capítulo 7, né, live passada eu falei do 6 e hoje eu vou falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Palavras do nosso amigo irmão Jesus. E assim, ao longo do tempo, ouvir tal afirmação vinda de Jesus, para algumas, e até para mim, tá? Essa reflexão eu estou trazendo, porque toda vez que eu escutava, eu também refletia sobre isso, né? Mas para algumas pessoas pode, de imediato, ser um pouco confuso, né? E às vezes, sem aceitar a primeira impressão. Porque a gente tem que entender que a gente tem que aceitar as coisas na primeira impressão, né? E como eu sou muito questionadora, e espero que vocês também, a gente vai começando a querer entender mais. Então daí eu fui recorrer a quem? Ao Aurélio. Gente, eu sei que muita gente recorre ao Google, né? Mas eu sou do tempo antigo, eu gosto do Aurélio. Eu gosto de recorrer lá ao Aurélio. Mas quem quiser recorrer ao Google, sintam-se à vontade. Mas eu fui recorrer ao Aurélio e aí eu fui verificar o verbete próprio, né, do que significa pobres de espíritos. Né? Então a gente vai entender um pouquinho essa expressão que eu li lá no Aurélio, tá? Que diz assim, pessoa simplória, ingênua, parva e tola. Então, quando a gente pensa nisso, a gente diz assim, é evidente que para todos nós, como é que pode o mestre dos mestres, né, não estaria a dizer que o reino dos céus pertence aos parvos, aos tolos ou aos ingênuos? Então, como os bons espíritas que somos, né, e como os bons curiosos também acerca do que chega até os nossos ouvidos, porque é assim que eu aprendi, através dessa doutrina que abraço. Nada deve ser aceito por nós como chega aos nossos sentidos, sem que antes analisemos as informações percebidas e usando a razão e o bom senso, porque a gente tem que ter muito bom senso naquilo que a gente lê, ok? Naquilo que a gente sente. Então, tudo que chega ao nosso sentido, é interessante que a gente vá fazer um eixo de análise, de entendimento. Desse modo, se a informação que nos chega parece absurda, né? Cabe assim a nós investigarmos profundamente as questões, até que o sentido ele se faça. E essa investigação, a doutrina espírita nos abre em possibilidades quando busca, né, através da ciência, da filosofia e da religião. Ciência, filosofia, religião. Vê que religião vem por último. Então a gente vai entrar num processo de realmente questionar. E aí,
o que diz aqui na codificação. Então, capítulo 7, para quem está chegando agora, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está fazendo uma reflexão sobre o capítulo 7 da bem-aventurança dos pobres de espírito, tá? Então, e esse título que devemos, nossa conversa na live de hoje, né? Precisamos destrinchar. Então, o que diz, como era de se esperar, dados lógicos, né? Impecável, e o bom senso que vem sendo lapidado pelo Consolador, né? Que Allan Kardec aqui, né? Ele não traz. Ele abre o capítulo com um tema que diz o quê? Que diz o seguinte, ó. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. O que deve entender por pobres de espírito? Iniciando esses comentários, eles dizem o seguinte, são sábias as palavras que vêm nos mostrando aqui no Evangelho. E diz assim, ó: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados pobres de espíritos. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus e não para os orgulhosos. E aí ele continua, dizendo que o reino dos céus e dos simples, que Jesus significar que a ninguém é aceitada a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Olha que interessante. Isso é muito interessante. Então, são palavras que realmente nos faz entrar num processo de pensamento, né? E ele continua assim, ó. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. A de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho e a revolta contra ele. Mas vale, pois, o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e o rico em qualidades morais. Muito interessante, né? E a explicação de Kardec, ela é muito clara e faz total sentido, dando às palavras de Jesus o caráter o caráter que se pode esperar delas. Fica, no entanto, a dúvida: se Jesus quis refletir aos humildes de espírito e aos simples de coração, por que ele usou a expressão pobres de espírito e não outras mais adequadas? Não vem isso na cabeça, né? Pra gente que estuda, e aí eu faço um convite para vocês: estudem, não simplesmente leiam. A gente lê um romance, e até mesmo um romance a gente tira muito, que eu vou falar de um romance aí, para que vocês leiam mais para frente, né? Que eu acho que todo romance ele traz uma lição muito grande de vida, porque fala o romance ele faz com que a gente mergulhe na nossa vida, né? A gente se assemelha a algumas passagens. Então, até mesmo qualquer leitura a gente precisa colocar esse eixo de reflexão.
Porque a expressão humildes pode ser entendido como um achado tímido, mas quando ouvimos falar em humilde de espírito, sabemos que estamos falando de uma qualidade moral e não de um aspecto comportamental. Concordam comigo? O que Jesus quis nos ensinar, portanto, é que o reino dos céus, aquele estado que está no mais íntimo do nosso ser, às vezes desconhecemos, só será atingido pelos humildes que, com paciência e perseverança, buscam as coisas do Espírito. E aí procurando a cada dia, sem cessar, ser um pouco melhores, porque passam como lições a serem aprendidas, e que jamais se revoltam contra a vida ou contra Deus. E é constantemente orando, né, a nossa espiritualidade maior para que nos ajude nessa empreitada. Porque a gente está precisando muito disso, né? Eu acredito que no momento que a gente está vivenciando o que está aí fora, a gente fica muitas vezes se avaliando por que tudo isso. A gente fica muito nesse eixo de avaliação, né? Eu tenho visto muita gente, né, se questionando, principalmente os mais jovens, né? Principalmente os mais jovens, se questionando, né, nesse momento que está sendo vivido aí. Então a gente tem que ter bastante entendimento, porque como podemos ver, mesmo com a tradução, às vezes até precária, que Kardec tinha nas mãos, né, o codificador, inspirado pela falange de espíritos, liderado por Jesus, e isso eu ressalto sempre, utilizar a razão e o bom senso para captar a verdadeira mensagem do Mestre. Então, os dois caminhos da humildade, a gente começa a entender, né, que esses caminhos, né, é quando a gente começa a compreender e a se colocar, porque através do estudo, não adianta ter moral sem ter estudo, não adianta ter estudo sem ter moral, porque sabemos que a codificação, que os espíritos necessitam evoluir em conhecimento e bondade para alcançar a perfeição. É nossa trajetória aqui, né? Alcançar esse eixo evolutivo. A evolução, ela vai predominante em uma das sendas evolutivas com descaso pela outra, né? E isso muitas vezes causa distorção. Espíritos que evoluem em conhecimento, muitas vezes negligenciando, eita, quase que não sai, negligenciando a bondade, eles se revelam como os grandes líderes das trevas, que tanto mal fazem à humanidade antes de se darem conta de sua distorção evolutiva e tornarem o caminho do bem. Márcio podia vir trazer essa questão aí, né? Faça um convite, viu, Márcio, para falar sobre esse eixo evolutivo dos líderes das trevas. Nós temos vários, né, que chegam na quinta de luz, né, nos desafiando nas desobsessões, e que no processo de inteligência, porque são muito inteligentes, né, evoluído nessa parte intelectual, mas estão fora e negligenciados da bondade. E que quando começam a compreender esta bondade, esta humildade, fazem trabalhos belíssimos lá na nossa amada Quinta de Luz e em tantos outros centros, né? Os espíritos que ignoram a necessidade de conhecimento, julgando que para evoluírem só precisam ser bons, ignoram também a oportunidade preciosa de praticar o bem por serem incapazes de identificá-las.
devido à sua falta de conhecimento, até que muitas vezes eles ficam frustrados pelo pouco que logram realizar e aceitam instruir-se, né? E compreendendo que o conhecimento é necessário para melhorar a prática da bondade para com o próximo. Então, Márcio, olha, uma boa live, viu, para ser dada. Pensa aí, com carinho. Pensa bem com carinho, né? E aí, pro outro lado, é de se esperar que aquele que evolui notadamente em conhecimento, mas sem deixar de evoluir em bondade, demonstre a mesma humildade que aquele outro que tenha evoluído de forma destacada na senda da bondade, tampouco deixando aí de evoluir em conhecimento. Então, é algo realmente para que a gente pense, porque a humildade na senda do conhecimento é muito importante. Se a gente vai pegar alguns grandes pensadores, né, principalmente o pensador grego, né, olha, antigo, né, que nos legou aí um ensinamento, que é Sócrates. Ele disse o seguinte: o sábio é aquele que sabe e que nada sabe. O sábio é aquele que sabe que nada sabe. Porque a humildade é uma característica de quem estuda muito. Pois aquele que estuda pouco e fica satisfeito, o faz por julgar que tudo sabe. E ao passar que quem deseja realmente entender um campo do saber, jamais para de estudar, por perceber que quanto mais o estudo, mais se abre, né, a compreensão do quanto ainda falta para estudar. Então Sócrates nesse pensamento, né, que ele coloca para que a gente reflita, né, o sábio é aquele que sabe que nada sabe, faz com que a gente comece a compreender outro que a gente considera o pai aí da física. Ele é considerado, na realidade, o pai da física moderna, Isaac Newton, né, que inclui pela história entre os grandes gênios da humanidade, quando uma vez o cobriam de elogios pela sua obra, ele afirmou o seguinte: se pude ver mais longe, é porque me ergui sobre os ombros de gigantes. E mais uma vez a gente vai vendo com esses, né, a humildade refletida por essa frase de Newton, que estar no entendimento de que ninguém sozinho descobre coisa alguma, inventa nada, cria o que quer que seja. Toda conquista do saber humano é uma obra coletiva. Uns partidos de onde outros pararam e pararam onde outros irão começar, não é assim? Então, gente, a gente está aqui aprendendo. Toda vez que eu venho, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui fazendo esse trabalho com todos vocês da nossa amada Quinta de Luz, a gente cada vez mais que vai estudando, mais vem a necessidade de conhecer mais e fazer essa troca pelo qual nós estamos fazendo aqui nesta noite, né? Então, realmente, a gente vai cada vez mais conquistando este saber, porque o humano é uma obra coletiva. Não fazemos nada sozinho. Tem uma frase, aí eu estou trazendo a muitos, criaturas que fazem parte da nossa vida, do nosso até dia, muitos aí de cotidiano, né? Tem uma frase magistral que eu acho de Einstein, né, que precisa ser bem analisada neste estudo que a gente está fazendo hoje, que diz, ele diz uma coisinha assim, ó: Deus resiste, Deus resiste aos soberbos, mas dá
sua graça aos humildes. Não é uma coisa para que a gente reflita? Quanta sabedoria nesta frase. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. A experiência pessoal de cada um de nós já nos deve ter mostrado que quando nos ensoberbamos, julgando que o sucesso nos será certo devido à nossa capacidade intelectual e dedicação, ele nos escapa. Enquanto que nas ocasiões em que nos fizemos humildes e além de darmos tudo de nós, oramos pela ajuda divina, o sucesso nos vem sem demora. Porque a gente começa, a entender que estamos se sentindo muito importantes. Então toma cuidado, porque essa arrogância, às vezes, que nós nos julgamos, intelectual, nessas capacidades, a gente deixa de ser humildes. Então, quanto mais a gente agradece a Deus pela oportunidade de estar tendo, o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, o sucesso nos vem de uma forma que a gente fica até encantado, mas não um encantamento desvairado. Para melhor entendermos o porquê de uma humildade intelectual e a humildade moral estarem sempre juntas, é bom recorrermos, sabe, a um livrinho chamado Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, na questão 780, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Olha que resposta. Então, a moral e o intelecto, ele tem que andar juntinho, Não é assim que a gente entende em cima dessa pergunta? E eu acho interessante que aí ele continua, tá? Nessa mesma pergunta, 780. Quem tiver o livrinho aí, procura, que vai acompanhar aqui junto comigo. E aí ajuda a gente a pensar, Aí o codificador, ele continua a pergunta, Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Márcio tem vindo falar da moral, muito bem falado, vai lá nas lives dele, escuta um pouquinho, porque a gente vai, lá ele mergulha mais, tá? Aqui eu estou trazendo só pontos de aspectos para que a gente possa refletir, porque o meu intuito aqui é para que a gente comece a filosofar e comece a ficar curioso para buscar, tá certo? Eu instigo vocês. Então, assim, o codificador, ele continua: como pode o progresso intelectual engendrar o processo moral? E aí os espíritos esclarecem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher, olha o livre-arbítrio, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Aí é santa ignorância, Às vezes é melhor que a gente esteja ignorante, porque quando a gente sabe, a gente vai ter mais responsabilidades dos nossos atos. Temos o livre-arbítrio que é dado por nosso Deus, Que é dado por esta energia que nos circunda. Mas o que é que eu estou fazendo com esse livre-arbítrio? Então é necessário que o bem e o mal ele seja bem compreendido. Em outra live eu falei sobre o bem e o mal. Vai lá que eu não vou explorar isso aqui agora não, tá? Então vai lá na live, no YouTube, clica lá e assista. Eu falo do bem e o mal. Falo também, inclusive, até, se eu não me engano, em um videozinho também, que Patrícia me pediu.
Então, por último, Kardec, nessa mesma pergunta, tá? 780, que ela vai sendo desmembrada, né? A, B, tá? Então, por último, Kardec quis, né, saber que ele era aquele que cavava. Aí ele pergunta assim, ó: como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Olha só, que pergunta. Kardec era um danado, viu? E aí os espíritos respondem assim, ó: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode menos acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Fantástico, não é? Então vocês estão entendendo aí como é que entra o eixo dessa concepção que se revela humilde na senda, né, do saber. Já avançou bastante moralmente para perseguir o progresso na senda da bondade. E aí, se fizer com humildade, a gente já vai estar conquistando, né? Se todos nós fizemos com humildade, a gente vai estar conquistando muito, porque essa conquista da humildade é, portanto, o ponto de equilíbrio entre a inteligência e a moral. Tem uma passagenzinha também que Jesus fala no Evangelho: aquele que se eleva será rebaixado. Não é isso? Então, tendo esclarecido o que o mestre queria dizer por pobres de espírito no sermão das bem-aventuranças, o Kardec, ele apresenta nessa sequência do Evangelho do segundo Espiritismo 3 passagens. Então, ó, gente, eu não vou me deter, porque senão a gente ia passar a noite toda aqui falando, tá? Porque é longa. Então, algumas assim, tem um pouquinho de tempo. Eu não vou me deter. Mas procura aqui, ó, no Evangelho. São 3 passagens. Porque a busca humilde do reino dos céus exige disciplina e força de vontade. Assim, a postura que assumimos diante dos outros deve ser objeto constante de nossa vigilância. Lembra que Jesus diz: orai e vigiai? Acha que é algo à toa, palavrinha à toa? Não é palavrinha à toa. Jesus falava através dos seus enigmas, né? Da sua simbologia, porque Jesus era muito simbólico, né? Ele fala nessa simbologia. Então, esse orar e vigiar fala dessa vigilância que a gente tem que ter, porque a postura que temos em um lugar público e em nosso lar ou no movimento espírita deve ser a de humilde servidor. Se isso para nós é muitas vezes difícil de assumir no íntimo, é necessário que a gente vá refletir, porque se a gente for para fora, né, e nos esforcemos para que tal seja nosso comportamento exterior, então lá fora Alexandra é aquela lady maravilhosa, e dentro de casa é uma ogra. Lá fora Alexandra é toda sorrisos, dentro de casa Alexandra é cara feia, fechada. Então é necessário que a gente comece a pensar, porque esse eixo das bem-aventuranças, né,
faz com que a gente reflita em cima disso. Então, qual é o nosso comportamento dentro do nosso íntimo? Porque não adianta a gente ser hipócritas. Vamos ser hipócritas? Uma coisa eu sou com algumas pessoas e com outras eu trato desta forma. Em casa eu sou de um jeito, lá fora eu sou de outro. Nossa, eu nem me vejo fazendo isso, viu? Não é que é dizendo aqui que eu sou perfeita, não. Porque de vez em quando eu mostro uma coisinha muito melhorzinha lá dentro, lá fora, do que aqui dentro de casa. Né, Antônio? Ele deu uma risadinha ali, ele tá concordando comigo. Tu não tem que concordar comigo, não. Então, de tanto nos disciplinarmos para não externar emoções negativas, elas aos poucos vão desaparecendo do nosso psiquismo. Então vamos nos vigiar. Vamos começar a entrar no eixo de plenitude interna. Sim, porque a vaidade e o orgulho se alimenta de elogios. Vocês sabiam? De agradecimentos efusivos. Não de agradecimento, mas de agradecimentos efusivos, de comemorações. Quando não externamos a vaidade, quando não deixamos transparecer o prazer que nos dão os elogios. Eu não estou dizendo aqui para que a gente não receba elogio, não, tá, gente? Estou dizendo isso não. Mas eu estou falando da exacerbação que isso muitas vezes nos traz. Né? Essas qualidades que vamos persistindo, né, na nossa determinação, com o tempo, o nosso sentimento vai se modificando para melhor. Por isso que o orai e vigiai. O processo do entendimento desta humildade, do pobre de espírito que Jesus quis nos passar nessa bem-aventurança. Podemos estar com o coração muitas vezes inflado de orgulho, né, pelos nossos feitos, mas já que nossos sentimentos se encontram camuflados em um corpo físico, porque a gente está na matéria, é por aqui que a gente aprende, né? Saibamos usar dessa facilidade para não exterminarmos nossas emoções. Porque a gente tem que começar a entender muito bem. Porque emoção e razão tá no nosso ego. E o ego é um camarada que todo mundo morre de medo, não quer nem saber dele. Mas é necessário que a gente entenda, porque é através dele que nós evoluímos. Mantenhamos, gente, o rosto sereno perante os elogios que se nos dirijam, evitando responder com agradecimentos efusivos. Eu não estou dizendo para não agradecer e nem estou dizendo para que não receba o elogio, mas cuidado na coisa que a gente se alimenta, o verdadeiro peito inflado, né? Ou as contestações veementes, que no fundo somente realçam o que foi dito por aquele que nos enalteceu. A gente começa, fulano me elogiou. Aí fulano, sim, mas fulano te elogiou, não precisa tu repetir. Se em qualquer ocasião formos elogiados, saibamos sorrir discretamente, fazer uma pequena mensura com a cabeça ou algum outro gesto sutil que demonstre educação, simpatia, mas não releve a concordância com o que foi dito e deixe claro que a manifestação não nos perturbou, porque a gente se perturba muito quando somos elogiados, principalmente quando bate nas nossas carências, porque temos a necessidade de sermos elogiados. Muitas vezes podemos nos considerar importantes pela nossa posição na sociedade, mas saibamos ser gentis, prestativos para com quem quer que seja. O adiantamento moral de um indivíduo não se revela em sua indumentária. Então, servir com humildade não é baixar a cabeça,
nem estar todo o tempo a olhar para o chão, sentar sempre no canto mais escuro e frio de uma sala. Não é isso não, é servir com humildade e manter a cabeça erguida, mas sem jamais olhar os outros de cima para baixo. Esse é o servir com humildade. É olhar nos olhos de todos com serenidade. Sejam eles os poderosos do mundo ou os mais humildes, rejeitados. E na medida de nossas possibilidades, tudo fazemos para ajudá-los em sua senda evolutiva. Isto é que é a verdadeira caridade. Servir com humildade é sentar, sempre que possível, perto de um irmão ou uma irmã que precise do nosso apoio. Seja na forma de um ouvido amigo, a escutar suas lamentações. Obviamente que a gente saibamos dar o limite, tá? Mas tomemos cuidado, porque até a gente, quando compreende muita coisa, a gente limita muito. E aí a gente dá esse aconselhar no que é possível. Seja de um companheiro silencioso, né, em prece, né, compenetrado, enviando vibrações de amor para lhe acalmar a mente confusa. Porque se uma pessoa vem até você lhe pedir é porque ela está confusa. Todas as vezes que prestamos um serviço fraterno, a quem quer que seja, se no íntimo nosso coração aceita o agradecimento sincero da boca do beneficiado, que nossas palavras e a expressão do nosso rosto nos atraiam, no nosso rosto não nos traiam a essa nossa fraqueza, e saibamos com sabedoria, na vontade do Pai, né, retrucar com simplicidade. Somos nós que agradecemos pela oportunidade de sermos úteis. Então, é essa a nossa trajetória aqui neste plano. Não estou dizendo para que ninguém baixe a cabeça. Gente, humildade não é ser simplório. Humildade é você reconhecer que pode muito ajudar o outro. E aí martelemos esse entendimento em nossa mente até que ele ali se fixe, pois ele reflete a mais pura realidade. Cada pessoa que aparentemente necessita de nossa ajuda está na realidade a nos ajudar, pois ajudando a quem necessita, né, a gente vamos resgatando nossas dívidas para com a harmonia do universo. E a gente está precisando muito neste momento. Sempre tivemos, a humanidade sempre precisou, né? E neste momento mais ainda. No movimento espírita, e aí eu vou falar daqui, né, de nós, não procuremos um lugar de honra. Viu, espíritas? Quem fica na memória do povo não é aquele alto dirigente de grande instituição, mas antes é o outro, é aquele trabalhador humilde da seara de Jesus. Não estou falando em tese, vocês estão entendendo isso? Todos vocês estão entendendo isso? Aprendemos com o passado para sabermos evitar a repetição de nossos erros. Lembre sempre do que Jesus nos ensinou. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Ai, chega, me arrepiei.
Então é essa compreensão que eu quero trazer, porque no capítulo 7, a missão do homem inteligente na Terra, né? Se Deus, nos seus desígnios, né? Está no Evangelho, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que ele nos dá, pondo em nossas mãos o instrumento com o qual podemos desenvolver ao nosso redor as inteligências, né, retardatárias e conduzir, né, a Deus. O bom uso da inteligência é uma missão, quando bem empregada, em favor dos outros e de nós mesmos. Traz muitos méritos. O Espiritismo nos mostra uma aplicação desse princípio nas reencarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte. Se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. E aí eu faço um convite a vocês para ler um romance de Chico Xavier há 2000 anos e 50 anos depois, que narra, esse livro, ele narra os principais fatos da vida do orgulhoso senador romano Públio Lentulus. Se eu não tô errando o nome do homem, tá? Públio Lentulus, que teria sido uma das reencarnações do autor espiritual Emmanuel. Vai ler esse livro, Romances de Chico Xavier, tá? É há 2000 anos e 50 anos depois. É um convite que faço a vocês, porque ali vocês vão começar a ver, né, o que é que o uso dessa inteligência, quando não bem conduzida, o que é que acontece? O homem, desde então, pode escolher. A gente acabou de falar aí do livre-arbítrio. E esse desenvolvimento desse livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Emmanuel diz uma mensagem que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, ó: a humanidade está na pobreza. A humanidade não está na pobreza, não está na inteligência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. Eu vou repetir. Emmanuel diz o seguinte: a humanidade não está na pobreza, não está na inteligência, na penúria, na necessidade, na nudez e na fome. A humanidade está na pessoa, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Eu esqueci da vírgula. Eu vou repetir. A humanidade, desculpa gente, eu tô um pouquinho nervosa e tô lendo tudo errado aqui. Calma, vamos lá. Respira. A humanidade não está na pobreza, não está na inteligência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humanidade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tornar qualquer atitude compreensível no próprio brio pessoal, apenas abençoa. Então a gente tem que
ter o direito de reclamar sim, de julgar, de entender, de compreender. Não é o julgar no julgamento, tá? É o julgar, de compreender. Porque quando a gente compreende, a gente sai desse estado de pobreza, de espírito, a gente sai nessa falta de inteligência, a gente sai desta falta de penúria, dessas necessidades, né? Eu tenho 10 minutos, fui avisada aqui, né? Então é isso, ok? E no Sermão da Montanha, Jesus lança no espaço do seu convite de transformação interior, deixando impregnada na psicosfera terrestre para todo o sempre a mensagem que veio trazer para nós, todos nós, em todas as épocas, que é mais atualidade do que essa bem-aventurança que a gente está falando hoje na live, pobres de espíritos. E nessas bem-aventuranças, o meu desejo para todos vocês é que hoje tenhamos alcançado o entendimento. Porque deles é o reino dos céus. Então começamos a entender cada vez mais, espero que nas minhas divagações eu tenha conseguido alcançar, né, o processo de entendimento, trazer esse processo de entendimento para todos vocês. Porque é através desta abordagem, né, aberta e tranquila que a gente vai cada vez mais entrando num processo de entendimento, a gente vai a cada momento conseguindo entender o eixo da nossa evolução. E isso vai entrando num eixo de elaboração, isso vai entrando no eixo de entendimento. Vamos começando a ficar cada vez mais, né, consciente da nossa trajetória, sabendo utilizar o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, o nosso estudo. Então esse é o convite que eu faço a todos vocês na bem-aventurança dos pobres de espírito. Que é através dessa compreensão que a gente vai chegar cada vez mais a um propósito claro do que é a nossa missão. Porque tem muita gente que diz assim: Alexandra, qual é a minha missão aqui neste plano? Ai, meu Deus! Vai entender as tuas bem-aventuranças na tua caminhada e na tua trajetória? Tem alguma pergunta? Não? Nossa, vocês estão tão queridos hoje. 5 minutos eu tenho. Olha, por que eu só tenho 5 minutos? Eu já vi Alex e Márcio passar não sei quanto tempo aí na live e eu só tenho 5 minutos, Tô gostando disso não, viu? Então, meus queridos amigos, tô gostando não, nem fique sorrindo, viu, Alex, que eu tô agora vendo você sorrindo aí, viu? Você, Márcio, passa, a live vai-se embora. E aí eu só tenho 5 minutos para terminar. Que coisa mais feia. Vou exigir, viu? Ó, eu não sendo pobre de espírito. Olha eu não sendo humilde. Gente, olha só. É com grande, imenso prazer que sempre venho aqui, né? Estar em contato com vocês. Estou morrendo de saudade. A gente tá morrendo de saudade da nossa amada Quinta de Luz, mas que bom que a gente pode matar ela um pouquinho, né, aqui com vocês. Olha, Jesus está dizendo que eu tenho que continuar e ver o que acontece. Vai que eu continue e termine ficando de biquinho ou de cara troncha. Não, eu vou sair linda da live. Ah, sim, Antônio tá me lembrando sobre o evangelho de domingo. Eu falei isso no início da live. Domingo,
Temos evangelho, né, pela nossa telinha aqui no Instagram. Nossos amigos evangelistas maravilhosos estão aqui, né, fazendo uma missão belíssima. Então acompanhe a gente também na live de domingo, ok? Vai no nosso YouTube também, dá um legalzinho lá pra gente cada vez mais ter pessoas e a gente poder continuar, a gente fazer uma live de 2 horas, 3 horas. Nossa Senhora, já pensou? Eu, Márcia, Alex e João, todo mundo junto aqui fazendo live para vocês. Vai ser uma maravilha. Então, gente, olha, é com uma gratidão imensa, né, com o coração agradecido por esta oportunidade que vocês me proporcionam, né, de estudar, né, de estar aqui em contato cada vez mais com o nosso amigo Evangelho, com o Livro dos Espíritos, com toda a codificação. É um convite. Leiam romances de Chico, tá? Chico faz muito romances muito inspiradores, né? Olha, estamos quase em 1000 no YouTube. Ai, que graças a Deus. Vamos para 2000, 3000, né? Quinta Iluminada, é isso mesmo, Antônio. Então, assim, Tony Nogueira, né? Então, cada vez mais a gente vem com um coração esplendoroso trazer aqui para vocês esse lindo trabalho da nossa amada Quinta de Luz, com muito prazer, com muito carinho, com muita dedicação. Quero desejar hoje, essa noite aí, passou o dia tão chuvoso, né? Tomem cuidado, porque é muita chuva. Nosso Recife, que é um pouquinho abaixo da água aí, ele começa a transbordar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidem-se, né? Nesse período a gente está precisando realmente se cuidar cada vez mais. O vírus não foi embora, ele ainda está por aí, tá? Só escondidinho, querendo pegar o povo. Então, por favor, mantenham aí a disciplina que vocês vêm tendo de usar máscara, álcool em gel, né? É essa mensagem que a gente cada vez mais passa. Isso também é um processo evolutivo, né? De entender este eixo humilde que a gente está tendo que ter agora. Estamos tendo que ser humilde, porque a gente está nivelado, né? Eu lembro que logo no começo da pandemia, o Papa, né, ele falou o seguinte: estamos todos no mesmo barco. E é verdade, estamos todos dentro do mesmo barco, no mesmo nível de aprendizado, de conhecimento. Eu tô lendo Jesus, por isso que eu parei. Né, de conhecimento, né, de agradecimento. Agradeço a todos vocês por esta oportunidade. Eu não me canso aqui de falar para todos vocês dessa gratidão que eu tenho pela casa, pelos nossos amigos trabalhadores e dirigentes, né, pela nossa equipe, né, que nos acompanha de uma forma tão linda e tão acolhedora e que nos faz cada vez mais ter esse crescimento evolutivo, porque estamos todos no mesmo barco, ok? Quero desejar uma excelente noite para todos vocês, que todos vocês possam descansar, né? Orem, a gente está fazendo vigília hoje, então quem puder fazer parte da vigília é muito simples, é só pegar o Evangelho, fazer uma oração, né? Pedir aos nossos mentores espirituais que nos conduzam. Então, é esse desejo que eu passo, que nosso amado Mestre Jesus, nosso Deus, né, nossa Virgem Maria, nossos amigos e mentores espirituais nos acompanhem sempre nessa linda trajetória chamada Planeta Terra, chamada Quinta de Luz, porque nós temos um pequeno mundo dentro dessa casa, né, e que cada vez mais possamos seguir, né, com determinação, com coragem, com humildade e com simplicidade nos desígnios do que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Um beijo, gratidão a todos vocês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.